As características do Evangelho verdadeiro. Evangelho, semanticamente, reportando ao significado da palavra no original grego do Novo Testamento, significa literalmente anúncio de boas notícias. São boas em sua natureza e efeito para a humanidade. É somente na Bíblia que podemos achar os critérios de determinação do Evangelho verdadeiro. São tantas características a serem consideradas que é muito comum focar apenas numa ou em poucas, ou até mesmo distorcidas. E assim, não se chega a uma compreensão correta do verdadeiro significado do Evangelho em sua essência real e nos seus efeitos positivos para aqueles que o abraçam. A principal característica que deve ser destacada é a do caráter de completa libertação e salvação que está sendo oferecida gratuitamente por Deus a todos aqueles que creem em Cristo, porque o próprio Jesus é a única justiça que nos justifica e nos torna perdoados e aceitáveis a Deus, de forma que possamos ser reconciliados com Ele. Uma segunda característica importante é que esta justificação, que conduz à vida eterna, é operada instantaneamente, num dado momento da vida e tem validade para sempre, por toda a eternidade. Daqui em diante citaremos outras características sem enumerá-las. Destaca-se também no Evangelho que é de fato boa notícia, a melhor das notícias, porque não traz em si qualquer juízo condenatório. Porque esta justiça, que é oferecida pela graça e obtida mediante a fé, não é para condenar, mas para libertar da escravidão ao pecado. Isto, por sua vez, nos conduz a um outro ponto importante, que é o de que todo aquele que é justificado pelo Evangelho é também instantaneamente transformado, ao que o Novo Testamento chama de novo nascimento do Espírito Santo ou regeneração. Há de fato uma mudança radical nos objetivos de vida de todo aquele que se converte, porque passa a habitar nele um novo princípio vivo, operante de santificação, motivado pela presença do Espírito Santo em comunhão com o espírito do convertido que se achava morto, ou seja, separado de Deus, não participante da sua vida divina e sem o conhecimento pessoal de Cristo, sem comunhão com o divino. Este novo princípio de santidade, implantado na natureza terrena do que crê, passa a exercer domínio e repulsa ao princípio vivo do pecado que ainda opera na carne. Daí sucede uma luta entre a natureza terrena carnal e a nova natureza espiritual recebida do Espírito Santo. O alvo deste combate é o de crucificar o ego carnal e fazer prevalecer a mente de Cristo no cristão. Então há uma ação real, espiritual, celestial e divina, operando em nosso caminhar neste mundo, quando abraçamos o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque somente Ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que nele creem. Sem esta realidade espiritual operando no viver, não podemos dizer que somos autênticos cristãos, ou seja, discípulos de Jesus, filhos e servos do Deus vivo, porque tudo que se ensina na Bíblia a tal respeito cumpre-se somente nos que tiveram um verdadeiro encontro pessoal com Cristo.